Fala, fofuchas e fofuchos, tranquilo, gente? Beleza? Como é que tá aí? Tranquilo, mamãe, papai, e a família? E o contatinho? Manda um beijinho pra ele aí também. Olha só, galera, espero que esteja todo mundo com saúde aí. Então, essa semana agora a gente está dando início aí ao nosso conteúdo do segundo bimestre de História. Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá? Lembrando aqui para vocês que nós no primeiro bimestre vimos aqui o final do Império e o início da República. E falamos que aquele primeiro período da República a gente chama de República Velha. Falamos aqui que isso era uma piada, porque a República já nasce velha, ou seja, a mesma elite que mandava mandava no Império continua mandando na República. E falamos que essa República Velha ela era dividida em dois períodos, República da Espada e República Oligárquica. Falamos aqui que República da Espada era o período comandado pelos militares, movimento positivista, aquela centralização do poder autoritário, a briga entre positivistas, centralizadores positivistas e federalistas, a federação, a briga até da bandeira, a gente falou sobre isso, Deodoro da Fonseca, um projeto de industrialização, uma economia industrializada para o Brasil, que acabou não dando certo com Rui Barbosa. Aí vimos aqui a entrada de Floriano Peixoto, que era o vice dele, aí começa aquelas revoltas, né, tal, e acaba, final, os militares saindo e começa aí um período que a gente chama agora de República Oligárquica. Então, essa República Oligárquica vai de 1894, com o final do governo de Floriano Peixoto, e vai até 1930, quando vai entrar Getúlio Vargas. Esse período todo aí a gente chama de República Oligárquica. E a gente vai estar dando uma olhada agora. Esse é o conteúdo do nosso segundo bimestre. A República Oligárquica, a gente vai até 1930, com a entrada de Getúlio Vargas. Vamos embora? República Oligárquica. Oligarquia por quê? Oligarquia significa família, governo familiar, porque era aquela troca, né? Era o político, fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de Beltrano, vai assim, sucessivamente. A gente pode dar aqui exemplos na nossa política atual, que esteve assim, há bem pouco tempo aí. Se você pegar aí, vamos dar alguns exemplos. Antônio Carlos Magalhães Filho, hoje Antônio Carlos Magalhães Neto. Você tem aí Garotinho, Rosa Garotinho, a filha do Garotinho. Você tem aí o próprio presidente Bolsonaro com os filhos todos, ex-mulher, tudo política. Essa ideia da oligarquia. A política vira uma coisa familiar. É quase que monárquico, né? Vira uma coisa familiar, está dentro da família, está no seio da família. Isso que é uma política oligárquica. Eu só dei esses exemplos para você poder entender que até hoje esse conceito oligárquico dentro do Brasil ainda existe. Da política da família política. Só dei os exemplos assim, são os mais famosos assim, que a gente no Brasil inteiro. Então é o momento do governo das grandes famílias. As grandes oligarquias dentro dos seus estados, as grandes famílias ricas, geralmente fazendeiras, elas vão começar a lutar pelo poder central, principalmente São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, com o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Você vai ter outros partidos aí ao redor do Brasil, mas esses dois partidos, a gente vai ver que eles se unem para conseguir estabelecer um controle na política brasileira, que a gente vai ver aqui que eles chamam de política do café com leite. A gente vai estar dando uma olhada agora aqui. Vamos estar vendo nessa nossa primeira aula, eu quero que a gente
depois a gente vai ver os acontecimentos, né, e os desenrolares dos acontecimentos. Mas primeiro vamos dar uma estruturada nesse período, dando uma olhada na política, dando uma olhada na economia, a gente vai dar uma olhada na parte econômica, e vamos falar também só classificar as revoltas. As revoltas depois a gente vai estar discutindo tal e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, principalmente falar um pouco sobre a política e falar aqui sobre a economia. Durante ao longo desse período, a gente vai falar já sobre política e economia, mas ao longo desse período é importante, eu já vou traçar aqui uma ideia econômica para a gente. Ao longo desse período, abandona-se aquela visão que a gente viu aqui do início da República, de um país industrializado com a República da Espada, com os militares que a gente falou, pensa em militar, pensa em industrialização. Então, esquece esse modelo de industrialização do Brasil. A gente está falando agora de famílias oligárquicas, de fazendeiros. Então, é uma economia totalmente voltada para o agronegócio. A visão é agrária, é a visão do agronegócio. Esquece aquela ideia do Brasil industrializado. Vamos pensar no Brasil agrário, até porque as elites que estão comandando são elites agrárias. E o principal produto do país na época ainda era o café. O café, como a gente falou aqui, que veio do Império, ele perpassa aí por toda a República Velha até período getulista. A gente vai falar aí como o grande produto econômico do Brasil. Tranquilo então aí? Então só para a gente recapitular o que a gente está falando aqui. Primeiro, em relação à economia, eu quero que você entenda que nós vamos ter uma economia voltada para todo o período, né? Por todo esse período aí, uma economia voltada para o agrário, com uma política, aí que eu quero que você entenda, quando eu falo voltada para o agrário, estou falando governo federal com políticas voltadas para a economia agrária, que vem desde o Império, passa aí no período da República da Espada, se tenta uma industrialização, depois de agora volta e vai até Getúlio Vargas com um governo com uma política voltada exclusivamente centralizada, exclusivamente não, mas principalmente voltada para o agronegócio. Tranquilo até aí, gente? Principal produto na época do Brasil, o café. Foi até aí, gente? Beleza? Vamos agora falar sobre política. A gente falou aqui que essa centralização do governo brasileiro, essa federação do Brasil, foi uma federação às avessas. A gente falou aqui, na verdade, a maioria do poder ele vai para o governo central. O governo central ele controla tudo. E os estados eles ficam com menos poderes. Então a gente tem uma federação aí às avessas. Ao contrário, o Brasil virou uma federação, a gente viu aqui, discutiu isso, mas às avessas. Esse poder central agora está sendo briga entre as elites dos estados, onde você tem aí as oligarquias estaduais. Como essa política é feita? Ela tem três bases aí que a gente vai falar. É o que a gente chama de voto do cabresto, política dos governadores e política do café com leite. Essas três estruturas políticas aí garantiam a oligarquia de São Paulo com o Partido Republicano Paulista e a oligarquia de Minas Gerais com o Partido Republicano Mineiro o controle político do país. A gente vai estar discutindo agora essa estrutura, como ela é feita. Beleza? Primeiro, vamos lá embaixo entender que essas oligarquias,
elas se fazem pelo poder chamado coronelismo. É o coroné. Cuidado, que a gente não é o coronel, é o coroné. Que é isso, André? Vamos entender. No Império, período imperial, o imperador, para esses grandes fazendeiros do interior do país, para esses grandes fazendeiros que tinham grandes propriedades e tal, para eles montarem uma milícia armada, eles terem o seu próprio exércitozinho lá, o imperador dava título de coronel para eles. Então eles, com o título de coronel do imperador, eles tinham o direito de montar um exército. E assim eles montavam a milícia deles, armada, que tomava conta de fazenda e aquela coisa toda. Só que acontece o seguinte, quando vem a república, isso acaba. Esse direito de coronel acaba. Aí coronel é coronel mesmo, militar, né? Já não tem mais esse coronel fazendeiro aí, entendeu? Com essa coisa da milícia armada. Isso acaba. Os caras continuam tendo milícias, né? Mas ele já não tem mais o direito político, porque ele não é mais coronel. Mas toda a comunidade do interior reconhece o fazendeiro como coronel. Tanto que chamava coroné, ô coroné. E como eles falavam errado, coroné, a gente acabou pegando essa palavra coroné, a palavra coronel falada errada pelo sertanejo, pelo trabalhador humilde do interior, e utilizamos ela como um termo científico. Então, quando eu quero falar coronel, realmente, das Forças Armadas, eu falo coronel. Quando eu quero me referir a esse fazendeiro, eu falo coroné, ou coronelismo. Entendeu? Aí você já entendeu o sentido. Esse fazendeiro controlava a população, e ele vai conseguir votos para a galera. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler e escrever. A grande massa não sabia ler e escrever. E para votar no Brasil você tinha que ser alfabetizado. E o que esse coroné ele fazia para poder garantir aí os votos necessários para ele? Ele chegava, contratava um cara para ensinar a peãozada da fazenda toda, das fazendas todas que ele tinha, contratava um cara que ensinava o trabalhador a desenhar o nome. Eu não estou dizendo aqui aprender a ler e escrever. O coroné não quer o trabalhador dele aprendendo a ler e escrever. Ele quer que o trabalhador só saiba desenhar o nome. Então o cara chegava lá e falava assim, qual é o seu nome? Aí, Sebastião. Aí o cara ia lá, escrevia o nome dele, Sebastião. Tá vendo aqui, Sebastião? Isso aqui é teu nome. Copia 50 vezes isso aqui. Aí o Sebastião ficava lá, copiando 50 vezes. Aí no final eu perguntava para ele, Sebastião, escreve teu nome aí. Aí o Sebastião ia lá e desenhava o nome dele. Ele não sabia nem que estava... Ele só sabia que aquilo ali que ele desenhou é o nome dele. Ele não sabe ler. Pronto, é o que eu preciso. Beleza. Aí o que acontecia? Esse coronel, pegava e tirava o título de eleitor de todos os seus trabalhadores e guardava com ele. Ficava guardado com ele. No dia da eleição, uma semana antes da eleição, aí ele fazia lá ainda uma coerção em cima do povo. Matava um boi, fazia aquele churrasco com cachaça para todo mundo, dava sandália havaiana para as crianças, aí montava um palanque, quando todo mundo já estava bêbado, já comeu pra caramba, subia no palanque com o rapaz.
Gente, lá, aqui é Silcrano, filho de Beltrano, tataraneto de fulano de tal. Esse aqui é o nosso candidato. Ou vota nele ou tá todo mundo desempregado. Percebeu? Né? Assim ele coagia a todos os trabalhadores a votarem no candidato dele. Beleza. Na outra semana, outro dia, passa lá a carroça, passa lá o caminhão, aquele caminhão da alavanca, do motor, como se fosse uma fazenda moderna, né? Vinha aquelas carroças, jogava os trabalhadores todos em cima e botava os capanga todos da milícia, que eram chamados de leões de chácara. Eram os caras, os capanga, tudo chamado leão de chácara. Botava aquela capangada toda em cima das carroças, com aquele monte de peão e partia para o centro da cidade. Chegava lá, como o voto não era secreto, o cara com a espingarda na mão, falou: "Lá, Sebastião, aí, desenha teu nome aí." O Sebastião ia lá, desenhava o nome, dava um risco no quadradinho para a foto do cara lá da cachaça e botava lá, né? Com isso, o coronel, ele conseguia eleger prefeitos e governadores. Os coronéis da região elegiam seus prefeitos e seus governadores. Tranquilo aí? Deu para entender aí o que é o voto de cabresto? Tranquilo? Vamos agora para o segundo nível. É o que a gente chama aí de política do governador. Beleza, o filho do fulano de tal foi eleito, virou governador e o coronel vira para ele e fala assim: "Agora eu quero que você construa uma estrada de ferro que passe aqui na frente da minha fazenda, porque eu tenho que botar meus produtos, e o governo tem que patrocinar aí uma estrada de ferro que passe aqui para poder levar meus produtos." Aí o governador fala: "Tá legal, beleza, mas vai lá no cofre, o cofre tá vazio." Aí ele fala: "Como é que eu vou construir uma estrada de ferro? Como é que eu vou fazer benefícios com dinheiro público pro fazendeiro, pro coroné, se eu não tô com grana nenhuma no cofre? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos do governo federal. Eu preciso que o governo federal repasse recursos para mim." Aí vem o que a gente chama, segundo momento aí, que é a política dos governadores. Não interessa quem está governando, se é o partido de direita, se é partido de esquerda, se gosta de azul, se gosta de vermelho, se bota verde e amarelo. Não interessa quem está no poder lá em cima como presidente. Se você, governador, quer dinheiro para fazer as benfeitorias que os fazendeiros que te elegeram, botaram você ali, estão cobrando de você, você vai ter que beijar a mão do presidente. Então, mesmo sendo de partido de oposição, você votava juntinho com o presidente. Você fechava juntinho com o presidente. Por quê? Para poder garantir que viesse verba para o seu estado, para que no seu estado você pudesse fazer as benfeitorias para os fazendeiros. Então, olha aí, amarramos aí. Para você ter uma ideia, só do voto, do voto lá de Cabresto, havia momentos em que as elites, grupos de funcionários, que a gente falou aqui, leões de chácara, vinham com seus funcionários armados de um lado e vinha outro de fazendeiro rival do outro lado, armado, que se encontravam, a pancadaria comia. Tanto que as eleições feitas com voto de cabresto
eram chamadas de eleições do cacete. Aí tu, que isso? Cacete é um pedaço de pau, que saía todo mundo no cacete. Então, esse período aí ficou conhecido como eleições do cacete, porque a pancadaria comia solta entre eles. Até aí tranquilo, gente? Voltando aí aos governadores. Aí, pô, o governador vai lá e beija a mão do presidente para conseguir verba. Mas vamos dizer que o governador não precise beijar a mão do presidente. Ele tem a verba lá do governo dele, ele está fazendo tudo lá e ele faz oposição ao presidente. Ferrou. Esse presidente vai criar uma comissão verificadora dos poderes, que seria mais ou menos aí para a gente aí, para você entender mais fácil. Só vou fazer essa analogia para você entender aí uma investigação lava-jato ou coisa desse gênero aí, em cima do governador, para derrubar esse governador. Então, se os governadores, essa política do governador, se o governador não interessava qual era o partido, se era partido de posição, se me apoiou na eleição, se não me apoiou na eleição, aqueles que pararem de me apoiar ou se negarem a me apoiar como presidente, eu vou abrir essas comissões verificadoras de poderes para poder derrubar esses governadores e botar outros governadores que me apoiem. Então, com isso, você já entendeu o jogo aí. Já começa a entender essa política brasileira que, se perdura com o tempo, Então, você tem aí embaixo o voto de cabresto, que a gente falou aí, as eleições do cacete. Aí os coronéis, com voto de cabresto, as eleições do cacete ali, vota-se no governador, o governador tem que se alinhar com o presidente. Se não se alinha com o presidente, ele vai sofrer o que a gente chama de degola. Degolar é arrancar a cabeça, Ele sofre a degola. O que é a degola? É essa comissão verificadora de poderes que vai lá para derrubar o governador e colocar outro no lugar dele. E agora, no governo federal, foi o que a gente falou aqui no comecinho da aula, as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais, elas conseguiam fechar elas e elas juntas elegiam um presidente. É o que a gente chama de política do café com leite. Café com leite por quê? Porque você tem aí São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtora de produtos derivados do leite, vaca, e carne e tudo mais. Você tem aí a política do café com leite. Então, como eles faziam? Eles sentavam e escolhiam um presidente. Então, vocês vão ver que a política do café com leite, ela vai direto assim, presidente paulista, presidente mineiro, presidente paulista, presidente mineiro. Geralmente é assim. Um presidente paulista com um vice mineiro. Aí na outra eleição, presidente mineiro com um vice paulista. E vai sucessivamente assim. Não quer dizer que o cara nasceu em São Paulo, ou o cara nasceu em Minas Gerais. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Eu vou dar um exemplo para você, só para você entender, de dois últimos presidentes que têm essa característica do que eu estou querendo falar para você. Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente 2 vezes, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele não é da política do Rio de Janeiro. Ele vem de São Paulo, da política paulista. Nasceu no Rio, mas teve toda a vida dele com a política de São Paulo, tanto que ele mora em São Paulo. E o outro, Lula, que nasceu no Nordeste, mas veio do Nordeste como operário e viveu naquele coisa de sindicato todo no ABC paulista. Então, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro e no Nordeste, eles são políticos de São Paulo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Senão você pode olhar e falar, o cara nasceu no Nordeste. Até falou que ele é de Minas.
Entendeu? O cara pode ter nascido no Nordeste, mas a família fazendeira de Minas, aquela coisa toda. Então ele vem na política do Partido Republicano Mineiro ou do Partido Republicano Paulista. Portanto, senão você toma aquele susto ali, fala, ué, não. Então eles sentavam, geralmente faziam isso. O, o Partido Republicano Paulista botava um presidente, escolhia o seu presidente, e o de Minas vinha com vice, na outra, Minas vinha com presidente, Paulista, São Paulo, Partido Paulista vinha com o vice. E assim vai sucessivamente, até o momento que a gente vai ver lá no final que eles vão rachar. E aí se desfaz aí essa estrutura. Em relação às revoltas, para a gente poder fechar esse pedaço, em relação às revoltas que ocorreram em todo o período aí da República Velha, é importante a gente entender o seguinte: a gente classifica as revoltas em dois grupos. Revoltas urbanas, ou seja, revoltas que acontecem nos grandes centros, principalmente aí Rio de Janeiro, nessa época ainda capital do Brasil, as revoltas aí na capital do Brasil, que a gente vai estar vendo aqui, que são a revolta da vacina, importantíssimo para vocês aí de enfermagem, revolta da vacina e revolta da chibata, que a gente vai falar aqui. E as revoltas que vêm do campo. As revoltas que vêm do campo, a gente divide elas em messianistas e não messianistas. Aí vem revoltas onde você tinha um líder messiânico, um cara um líder religioso que carregava os trabalhadores, a massa pobre, em busca de uma terra prometida, é o Messias, e as não messiânicas, que não tinham esse caráter de buscar uma terra prometida. Então aí, só para a gente fechar, as revoltas urbanas e revoltas rurais. E vimos aqui, as revoltas urbanas acontecem na capital, Rio de Janeiro, principalmente. Aí depois a gente vai ver depois as outras duas que vão acontecer em São Paulo, que aí vem a primeira revolta uma acontece, outra acontece no Rio, a primeira revolta tenentista, e a última, a revolta tenentista em São Paulo. Então você tem aí 4 grandes revoltas aí, que acontecem nos meios urbanos, 3 no Rio de Janeiro, uma em São Paulo. E as revoltas rurais, que a gente divide em messiânicas e não messiânicas, ou seja, aquelas que têm um líder messiânico, alguém que vai levar para a Terra Prometida, e as que não são messiânicas. Fechamos aí, gente? Vamos dar uma olhada na linha do tempo agora, eu vou dar uma explicadinha nela, para a gente poder ver esse barato todo que a gente está vendo até agora. Partimos! Belezinha, galera? Vamos lá? Só para fechar, a gente já fez aquela explicação toda, e então a gente já falou aqui do conteúdo, eu só vou agora mostrar aqui na linha do tempo, vamos exemplificar agora para ficar mais fácil da gente entender, com a visão agora mais geral do acontecimento. Tá aqui, ó, República Oligárquica, botamos aqui, ó, ela vai de 1894, com a entrada de Prudente de Moraes, é o primeiro presidente aí fazendeiro, e vai fechar em Washington Luiz em 1930. Em 1930 vai entrar Getúlio Vargas, aí já é outro período, aqui a gente vai ver outra característica, que eu vou explicar aqui o porquê Getúlio Vargas, aqui já é uma outra coisa. Então, ó, todo esse período aqui é chamado de República Oligárquica, das grandes oligarquias aqui governando o Brasil. Beleza, vamos lá. Política do café com leite, a gente falou aqui, ó, aquela política, as 3 aí, ó, coronelismo, política do governador, política do café com leite, ela começa em Campos Sales. Prudente de Moraes ainda não está dentro disso. Em Campos Sales, que é o primeiro presidente, que já é feito aquele acordão entre
Minas Gerais e São Paulo, e começa a política do café com leite, aquela que a gente falou aqui, aquele jogo político que nós falamos. Ela vai até Arthur Bernardes. O que vai acontecer aqui São Paulo briga com Minas e lança seu próprio candidato separado de Minas Gerais. E ganha, que é o Washington Luiz. Mas daí acabou também. Porque aqui o Washington Luiz já vem sem Minas. É justamente essa essa candidatura do Washington Luiz que rompe Minas Gerais. Minas Gerais vai fazer outras coligações que a gente vai discutir depois, tá? Mas nessa eleição aqui de Washington Luiz já não há mais a política do café com leite. Aquelas estruturas, as oligarquias de São Paulo e Minas brigaram, se separaram. Aqui foi também o último governo, que eu já vi uma outra característica. Tranquilo até aí, gente? Só para você dar uma olhada aqui. Outro fator que a gente falou aqui, que é importante a gente entender, olha aí, o que a gente falou, a economia voltada para o agrário. Nós falamos aqui, a economia ela é voltada para o agrário. O que é importante você entender? O produto do café no Brasil, que era o principal produto brasileiro, que trazia mais grana, ele começou a perder força na economia. Só para você entender, o café brasileiro ele era vendido na Bolsa de Valores em Nova York, como commodities. Quando você ligar a televisão e falar o preço da commodity abaixou, ela está falando o quê? De produtos, como carne, como ferro, essas matérias-primas como feijão, arroz, soja, café. Então era vendido como commodity na Bolsa de Valores. Só que outros países, Haiti, outros países da América Central, também começaram a vender café. Muito café no mercado. O preço do café faz o quê? Cai. Ele começa a despencar. O valor do café começa a cair na Bolsa de Valores. E os fazendeiros brasileiros começam a ter prejuízo, porque estão produzindo café, mas chega lá na Bolsa de Valores, o preço está muito alto. Então o que vai acontecer? O governo de São Paulo, que era liderado pelo Partido Republicano Paulista, pela elite paulista, vai sentar com a elite de Minas Gerais também, do governo de Minas Gerais, vão sentar, vão fazer uma reunião, que é o Convênio de Taubaté. Fazem uma reunião onde o governo do estado de São Paulo e o governo do estado de Minas Gerais, eles vão fazer o quê? Eles vão comprar todo o café brasileiro. Não entendi, André. Vamos lá, para você poder entender o que é o Convênio de Taubaté. Ele vai durar pouco tempo, porque depois isso vai virar uma prática nacional chamada Política de Valorização do Café, com o presidente Afonso Pena. Vou só explicar como é que funciona a jogada. Você produziu café. Plantou café pra caramba, bum, plantou um monte de café. Beleza. Aí o que eu faço? Eu, governador de São Paulo, vou lá e compro todo o café. Estoco ele e guardo. E não levo para a Bolsa de Valores para vender. Então o que vai acontecer? Se não tem café brasileiro para ser vendido na Bolsa de Valores, vai ter falta de café. Aí o que acontece com o preço do café? Ele sobe. Na hora que o preço sobe, você vai lá e pum, vende o café. Na alta. É o que a gente chama de especulação. Então o Convênio de Taubaté especulava na Bolsa de Valores com o café brasileiro. Ou seja, pegava-se o dinheiro público que era para construir hospitais, escolas, estradas, pontes, para fazer obra pública, e se fazia especulação com o café brasileiro.
Isso dá certo 1 ano, isso dá certo 2 anos, isso dá certo 3 anos. No 4º ano, o pessoal da Bolsa de Valores sabe que o Brasil plantou café e sabe que café não desaparece do nada. Alguém está escondendo o café. E café estraga. Você não pode guardar durante muito tempo, senão você vai estragar tudo. Então o que começa a acontecer? O governo vai lá, compra o café todo, guarda, aí o preço não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, e o governo é obrigado a fazer o quê? Para não estragar o café, vender o café barato. Então o governo brasileiro comprava, o governo de São Paulo e Minas compravam o café do fazendeiro por um preço caro. Então o fazendeiro estava garantido que se deu bem, teve lucro, com dinheiro público, e depois vendia lá fora, tomando prejuízo, barato, o café. Não é dinheiro do cara mesmo, é dinheiro público, tô nem aí. Esse convênio de Taubaté, que eu acabei de explicar aí, que essa jogada de fazer, de ficar fazendo jogo na Bolsa de Valores com o dinheiro público, ele acontece no governo Rodrigues Alves. Final do governo Rodrigues Alves em 1906, com São Paulo e Minas. Só que o presidente Rodrigues Alves se recusa a participar disso. Fala, não, se o governo de São Paulo e o governo de Minas quiserem fazer, ótimo, problema de vocês. Eu, governo federal, não vou comprar esse café. Não vou usar o dinheiro público federal para isso. Se vocês quiserem usar o dinheiro público estadual de São Paulo e Minas, é com vocês. Então, ele começa no governo Rodrigues Alves com o chamado convênio de Taubaté. Só que aí quando entra Afonso Pena não, já passa isso para o governo federal. E daí para frente vai ser feito por todos os presidentes. Como uma política de valorização do café. Tranquilo aí, vai você ver que é uma política econômica aí para a gente compreender. Até aí, tranquilo, gente? Tá dando para a gente entender essa estrutura? Eu vou fechar aqui agora o nosso conteúdo. Entenda que o Brasil que começa em 1894 não é o Brasil de 1930. A desenvolvimento da indústria, do comércio, chegada de automóvel, telefone, luz elétrica, isso tudo. Eu até falo assim, gente, no começo da República, você ia para uma cidadezinha, você tinha o centro da cidade, você vê isso muito em novela de época. Você tem o coroné, na novela tem o coroné, comanda a cidade, que manda na cidade. Aí você vai na cidade e você tem um alfaiate, uma costureira, um armazém que chamavam de secos e molhados, que vendia de balde a carne e pão, que seria o nosso supermercado aí. Você tinha o professor da cidade, você tinha o médico da cidade. Tranquilo? Isso quando chega aqui, em 30, e a maioria das pessoas andavam a cavalo e carroça. O cara mais rico da cidade tinha um carro que ele saía no final de semana, aquele carro da alavanca, as ruas iluminadas com querosene. Agora, quando chega em 1930, a gente já está falando de quê? Grandes centros urbanos com lojas de magazines, com açougues, padarias, supermercados, hospitais, escolas mesmo para todo mundo, aquela galera. Olha a construção aí. Você já tem bonde, automóveis, há um monte pela rua, as ruas iluminadas nos grandes centros, já luz elétrica. Percebeu no que eu estou falando aqui? Olha a mudança da sociedade. Por que eu estou te explicando isso? É uma explosão da classe média.
aquela classe média que quase não existia aqui, que era o professor, o médico, né, o dono do açougue, ela agora aqui é metade da população. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, no início da República, a maior parte da população vivia no campo. Poucas pessoas viviam na cidade. Em 1930, metade da população vive na cidade, metade da população vive no campo. Agora você tem uma classe média de verdade aí, que representa metade da população do Brasil. Essa classe média ela tem outros anseios. Ela trabalha na fábrica, ela trabalha no comércio, ela quer leis de trabalho. A gente vai discutir aí, não haviam leis trabalhistas aqui nesse período. Então, eu só estou dando esse insight aqui para você entender que esse processo que vai se intensificar a partir da Primeira Guerra Mundial. A gente está vendo aqui, ó, 1914 a 1918. Esse processo de industrialização, ele é mundial a partir da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque enquanto você tinha aí, em 1914 e 1918, os países industrializados de verdade saindo no pau, que a gente viu aqui ano passado, no segundo ano, brigando pelo imperialismo ali, esses países precisam de produtos. É um momento em que as periferias, os países periféricos, começam com a sua industrialização mais forte. Aí o Brasil ganha espaço para vender produtos, a indústria brasileira ganha oxigênio para poder vender, para exportar, para poder vender para o próprio brasileiro, porque os produtos lá de fora não estavam vindo, porque estava em guerra. Então é o momento em que as fábricas crescem, elas dobram de tamanho. Aí o que acontece? A mulher vai para trabalhar. Aquela mulher que ficava em casa, tomando conta dos filhos, agora ela virou operária também. E ela quer ganhar como operária a mesma coisa que o outro operário. Percebeu? Então há uma mudança na estrutura social da Primeira Guerra para cá. Então é importante você entender isso. O papel da mulher depois da Primeira Guerra aqui no Brasil é outro. Já não é mais aquela mulher que vivia dentro de casa ali trancada. Agora é aquela mulher que vai para a rua trabalhar. Agora os grandes centros urbanos estão no mesmo pique que o campo, a mesma quantidade de população. Daí os anseios começam a mudar. Então, daí Getúlio Vargas ser conhecido como o presidente classe média, que a gente vai estar vendo no próximo bimestre. Mas eu falei isso aqui só para você dar uma olhada, você seguindo aqui, ver esse processo aí, ver como a Primeira Guerra Mundial ela acelera esse processo do desenvolvimento da classe média no Brasil, ao ponto de chegar em 30, você ter uma classe média que é metade da população brasileira. Fechamos aí, gente, tranquilo? Eu vou estar deixando exercício pra gente aí, dá uma olhada na apostila que eu botei para vocês, dá uma lida lá, tem texto lá. Eu vou deixar uns exercícios aí pra gente fazer depois. Que aí na próxima videoaula a gente vai estar corrigindo. Gente, boa semana para vocês, tudo de bom, fica na paz,